Se você está nesse vídeo agora, nada é por acaso. Einstein dizia que coincidência é quando Deus age anonimamente, ou seja, nada é por acaso, não existe acaso, tudo existe um porquê de estar acontecendo. Então sejam muito bem-vindos aqui neste vídeo de hoje, que a gente vai falar sobre um conteúdo extremamente importante e relevante. A gente vai falar sobre a diferença entre a psicologia tradicional e a inteligência positiva, que é uma linguagem moderna de uma psicologia que foi criada pelo Martin Seligman lá em Harvard, que é a psicologia positiva. E é onde muito das pessoas mais bem-sucedidas do mundo já foram provas vivas disso, que é a inteligência positiva que habita naquelas pessoas através de um ecossistema, psicologicamente falando, muito bem estruturado, que tem sucesso em todas as áreas da vida dessa pessoa. E eu sou o Gustavo Hohendorf, reprogramador comportamental positivo, que criou uma metodologia com início, com método, com toda algo estruturado, baseado no livro Martin Seligman, que é o livro Florescer, no livro Jeito Harvard de Ser Feliz, que é do Sean Arquil, um discípulo do Martin Seligman lá de Harvard, e é o curso mais lotado de Harvard de hoje, porque eles já entenderam que pessoas, para serem bem-sucedidas, em primeiro lugar, tem que ser feliz e positiva. E ainda por cima tem a inteligência positiva do Cesar Charmini, que é um grande mestre da psicologia positiva também, de Stanford, as duas maiores instituições educacionais dos Estados Unidos e do mundo. Stanford, Harvard dizendo isso. Então, a partir de agora, eu vou fazer um processo para que seja dinâmico e que você entenda basicamente tudo o que a gente vai fazer de proveito para distinguir uma psicologia tradicional da psicologia positiva, dessa inteligência positiva que todos nós temos, mas um dia a gente esqueceu. Então vamos lá. Eu preciso que você entenda uma coisa. A psicologia tradicional, ela nasceu com foco em tratar o sofrimento humano, depressão, ansiedade, traumas, crenças que estavam limitando a vida dessa pessoa. Ela busca curar e aliviar dores emocionais profundas de um ser humano. Que é lindo, válido, necessário, mais do que comprovado. Eu sou fã da psicologia. Freud, Jung, todos os outros grandes mentes dentro desse processo contribuíram muito com o alívio das nossas dores. Porém, a gente precisa entender que a psicologia positiva, ou este uso da inteligência positiva que está dentro de nós, mas foi sucumbido por causa desses traumas, dessas coisas todas, existe sim uma maneira que é de você se transformar até de uma forma mais ágil. Tá? Não que ela não funcione, todas funcionam super bem. Cada um vai ter a tua melhor escolha, mas se você está escutando aqui, é para você essa mensagem. Então, a psicologia positiva ela não nega o trauma, mas ela parte de uma outra lógica. Como eu, a pergunta que não se cala sempre para uma pessoa que busca esse desenvolvimento dessa inteligência positiva é: como eu posso sair mais forte dessa experiência? Essa é a mentalidade das pessoas mais bem-sucedidas. Essa é a mentalidade de pessoas resilientes e muito mais trabalhando um conceito antifrágil. Que a resiliência a gente enverga, mas não quebra. O antifrágil não é só sobre envergar e não quebrar, é ficar ainda melhor diante daqueles cenários tóxicos, daqueles cenários todos que pareciam não ter fim, e a gente ali supera e volta ainda melhor. Essa é a base da inteligência positiva. Então, em vez de tratar a ferida, a gente ressignifica o passado e ativa forças pessoais para construir um novo propósito. Em vez de tratar a ferida, a gente vai fazer com que você crie mais musculatura. E é por isso que ela é mais ágil e aplicável, principalmente no ambiente corporativo, nas empresas, porque as pessoas param de ficar naquele padrão de vítima, de que o outro precisa fazer, que era a responsabilidade do outro, e passa a ser protagonista, desenvolve a autorresponsabilidade. E aí, naturalmente, são as pessoas que são promovidas mais rápido, são as pessoas que têm melhores salários, tudo isso está pertinente a uma atitude mental positiva que ela definiu ter. Então, quando você tem
orientações de como você usar teu corpo, a tua mente e teu espírito de uma forma positiva, você vai ver que os seus resultados eles vão ser muito mais rápidos e sustentáveis em todas as áreas da tua vida. E não é só no mundo corporativo, não é só nos negócios, mas nos nossos relacionamentos e principalmente no relacionamento que você tem com você mesmo. Porque aí mora o segredo, tá? Como você é dentro, é fora. Então, se você não está satisfeito com os resultados, me perdoe trazer essa notícia para você. Quando você não tem resultados positivos, isso me diz muito mais sobre você do que sobre as situações, independente da origem da tua vida, de que aonde você nasceu, que condições você teve, favorecimentos ou não, não importa. Você pode mudar agora a tua realidade, ativando a tua inteligência positiva, exercitando, trabalhando, dominando o teu corpo, orientando a tua mente e escutando um pouco mais o teu a tua intuição, o teu espiritual. Você vai ver a tua vida mudar fortemente quando você ativa isso dentro de você. Então é diferente de uma psicologia tradicional, que faz pegar, ó, vocês conhecem melhor. A inteligência positiva é a solução de resultados mais rápidos e sustentáveis. Entenderam um pouquinho, basicamente, do que é a diferença da psicologia clássica, tradicional, dessa psicologia positiva? Ambas podem ser usadas no mesmo contexto, sem problema algum. São somatórias. É igual eu uso o exemplo de atividades físicas. Por exemplo, o cara faz musculação, mas ele pode fazer outras atividades físicas para complementar a musculação. Então, o corredor precisa ter uma musculatura mais forte, então ele corre, mas ele treina a musculação. A musculação, eu preciso ter flexibilidade, então eu posso fazer treinos de yoga, flexibilidade. Então, todas as coisas complementam para nós performarmos ainda melhor e nos sentirmos melhores, mais produtivos. Então, use, mas aprenda sobre a psicologia positiva, é a nova onda, é muito boa e traz resultados rápidos. Vamos lá, a gente vai agora trabalhar alguns padrões aí para que a gente possa é, construir uma linha de raciocínio com este conteúdo que eu estou compartilhando para você. E se você já está gostando do conteúdo, curta, comente, compartilha, espalhe a positividade, porque pessoas mais felizes e positivas ao nosso redor eleva o nosso nível. Porque Harvard já apontou de cada 4 pessoas no planeta Terra, 3 tendem a ser negativos. Então, quanto mais pessoas positivas ao seu redor, mais resultados você vai ter. Então, divulgue, compartilha, seja essa luz nas trevas da negatividade e traga mais pessoas para essa luz. Bom, vamos lá, a gente vai fazer um modelo agora de perguntas e respostas. E eu vou fazer uma pergunta que foi feita por pessoas que queriam entender a diferença entre a psicologia tradicional, a psicologia positiva, a inteligência positiva que está por trás dos resultados das pessoas mais bem-sucedidas. Então vamos lá. Pergunta 1. De onde vêm essas duas abordagens? Há uma linha do tempo que explique como elas surgiram? Agora vem a resposta: sim. A psicologia tradicional tem raízes lá no século XIX, com um grande mentor e orientador, psicoterapeuta, Freud. Tem o Jung, que era discípulo de Freud, e depois eles convergeram para linhas diferentes. Skinner, que buscavam entender e tratar a mente humana a partir de sintomas. O foco era uma cura individual. Por isso que Freud, por curiosidade, você pode pesquisar, era um cara que teve 80 clientes a vida toda, porque ele aprofundava ali. Mas foi ótimo ele ter somente 80 clientes para hoje a gente impactar milhares deles. E assim você entende que a psicologia tradicional, com essas raízes naquela época, já foi uma revolução, já foi algo que trouxe muitos ganhos. E aí, dentro dessa cura individual, a gente começa a navegar para outros propósitos. Então, quase 200 anos disso, teve várias evoluções e estudos, e hoje a gente tem ferramentas que mensuram, tem diversos dados, hoje a gente faz muito mais do que foi feito no passado. A psicologia positiva, ela já surgiu nos anos 2000, ela é moderna, ela é algo novo, diferenciado pelo Martin Seligman, que eu já citei para vocês. E o Martin Seligman, ele foi o presidente da American Psychology Association, então ele cuidava de tudo isso. E ele questionava, e se em vez da gente apenas curar o que está errado, a gente estudasse
O que faz as pessoas darem certo? Esta é a mentalidade das grandes mentes positivas. Não é sobre o que está dando errado, é sobre o que a gente pode fazer para melhorar. Todas as vezes que você tiver, olha a dica, todas as vezes que você tiver um desafio, você pode entender os seus problemas, essas situações todas que estão drenando a tua energia, o que elas estão querendo trazer para você? Qual é a bênção escondida que está ali? Como você consegue extrair o melhor de uma pior situação? Essa é a mentalidade da inteligência positiva, da psicologia positiva. Então, a partir desses anos 2000, com esse envolvimento do Martin Seligman, com vários estudos de neurociência, tecnologias, tudo isso, começou um novo movimento que eles conseguiram medir com algoritmos, com ferramentas, com vários documentos, trazendo a mensuração da felicidade, propósito, engajamento, gratidão, otimismo e desempenho. Então, a partir deste momento, ficou claro que isso não substitui a psicologia clínica tradicional, mas complementa trazendo uma visão preventiva e de alta performance. Isso é muito bacana e muito interessante. Tanto é que as grandes empresas que mais performam, que vocês podem pesquisar, Google ou outras empresas que já entenderam que a maior ferramenta de produtividade é despertar o bem-estar nasquelas pessoas. Então, eles criam um ambiente com aroma perfeito para influenciar positivamente o teu corpo, trazer criatividade, mais paz. Eles criam ambientes onde as pessoas se sintam bem, porque eles já entenderam. Eles não são bonzinhos, mas eles já entenderam que pessoas mais felizes e positivas são muito mais produtivas, trabalham mais tempo, faltam menos, adoecem menos. Caramba, que delícia! É por isso que eu sou um apaixonado e eu sou a referência nacional em inteligência positiva. Eu quero que você capte isso. Então, primeira pergunta respondida. Vamos lá, a gente vai agora para a segunda pergunta, uma comparação na prática, né? Então, aqui, ó, a pergunta: vamos falar de resultados. Onde os dados dizem sobre cada uma dessas abordagens que eu comentei agora. Então é o seguinte, psicologia tradicional, estudos mostram que terapias voltadas a traumas e depressão levam meses ou até anos neste processo, o que é satisfatório. Um estudo britânico, ele chamado Tavistock Adult Depression Study, acompanhou o paciente por 2 anos com resultados moderados usando a psicologia tradicional. O custo médio desse acompanhamento desse estudo foi de 21.000 euros por paciente, mas com bons efeitos colaterais. Olha que interessante. Eles teve a redução de 70% de licença médica, 85% menos dias de hospitalização. Ou seja, é uma cura profunda, porém é lenta e muito cara, despende muito dinheiro. É perfeita para clínica, mas para as empresas, não. Eu não posso ter 2 anos tratando um funcionário. Eu preciso que ele recupere logo esta situação que está drenando as energias mentais e psicológicas dele para ele se tornar mais produtivo. Então, quando você entende este processo, você vai ver os benefícios da psicologia positiva, dessa inteligência positiva por trás desse ecossistema. Então, quando você tem esse discernimento, a gente mostra, através da psicologia positiva, resultados rápidos e extremamente medidos, com precisão. Um meta-estudo em 2025, este ano, que MDPI analisou mais de 100 programas em empresas e encontrou a seguinte informação. Presta atenção nesses números que eles são impactantes. Pessoas que desenvolveram, resgataram essa inteligência positiva tiveram um aumento de 50% na sensação do bem-estar subjetivo. Ou seja, só de eu estar aqui, eu dobrei a minha qualidade de percepção, de sentir bem, de me produzir do ambiente. Olha que loucura deliciosa. E aí, ainda por cima, as pessoas aumentaram em 42% o seu desempenho no trabalho. Então, imagina você se tornar 42%
mais bem-sucedido nas suas atividades, nas suas vendas, nos seus compromissos, na cobertura de cota. Olha que doideira. É muita coisa forte, relevante. E mais, 46% de bem-estar no psicológico geral. Mesmo com várias situações estressantes que o mundo nos concede, é guerra, é política, é briga familiar, é religião, uma pancada de coisa que nos drena energia. Mesmo assim, a pessoa que teve conexão com a inteligência positiva, praticando a psicologia positiva e suas ferramentas, tiveram ganho de 46% no bem-estar psicológico geral. Além disso, teve um outro estudo em 2019, né, que é da Science Direct. Traços como otimismo e resiliência aumentaram performance e produtividade de equipes inteiras. Presta atenção, todo mundo teve um impacto positivo e isso é real. Eu faço isso nas empresas e eu consigo perceber isso em vendas, em relacionamentos, em como estava o turnover da empresa e como ficou. Cara, é muito legal. Isso é fato verídico e documentado com dados que são incontestáveis. Você está entendendo o quanto que a psicologia positiva ela traz resultados rápidos e mensuráveis? E além do mais, dados sobre vendas, vendedores com níveis mais altos de esperança, otimismo e resiliência superam mais de 30% as demais pessoas. E quando eu falo mais de 30% é porque teve representantes comerciais, vendedores que venderam, chegaram a vender 60% mais. E outros 10%. Então, a média deu 30%. Tá entendendo os benefícios que tem por trás da psicologia positiva, dessa inteligência positiva que precisa ser resgatada no ser humano? Então, em resumo, a psicologia tradicional foca no indivíduo doente. A psicologia positiva foca no potencial humano saudável e na melhoria coletiva. Pergunta 3. Tem a ver com a aplicação da psicologia positiva nas empresas. E a gente também vê a psicologia tradicional no meio corporativo. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Pergunta 3: por que a psicologia positiva se encaixa tão bem no mundo corporativo? É porque é muito simples, eu já falei isso. A inteligência positiva, a psicologia positiva, é porque ela fala a língua do resultado. Então as empresas adoram isso. Ela quer performance, não tem jeito. Nenhum ONG vive sem ter resultados. Tá? Mesmo que você seja um prestador de serviço, um benfeitor da ordem, o que for, você precisa ter resultado. Porque sem um lastro, sem uma ferramenta, sem uma matéria, você não vai ter resultado. Então, quando a gente fala de psicologia positiva, fala da inteligência positiva, é a língua de resultado. As empresas buscam performance, clima organizacional e produtividade, ponto. E a psicologia positiva entrega isso com rapidez, muita agilidade e um custo baixo. Porque quando você percebe o investimento que você faz para desenvolver e resgatar a inteligência que já está dentro daquele ser humano, só que ele está sendo judiado pelo sistema, você começa a ter resultados muito mais rápido. Então, reduz claramente o turnover, aumenta claramente o engajamento das pessoas, das equipes, melhora a criatividade, melhora a entrega genuína, melhora a ida e vinda do trabalho. Fatores diretamente ligados a um lucro maior. Pode perceber isso. Enquanto a terapia clínica é individual, e demorada. A positiva pode ser aplicada em grupo, com protocolos breves e impacto coletivo, porque essa inteligência ela traz resultados rápidos. E por quê? Todo mundo já entendeu que pessoas positivas e felizes são muito mais produtivas. Então existe um caminho para fomentar isso dentro das empresas. E é isso que a reprogramação comportamental positiva se especializou. Eu vim no corporativo, eu fiz toda essa metodologia para que eu beneficiasse o meu time, porque eu já tinha entendido isso, porque eu sempre fui positivo, eu sempre performei, e como dei aula 15 anos na FGV, eu aprendi a montar método. Então, um bloco de informação com outro bloco de informação sendo compilada e construída, transferida de uma forma simples e fácil, foi construindo um bloco de modelo de sucesso, aonde empresas venderam mais, um monte de alta performance.
com a reprogramação comportamental positiva, que tem como base a psicologia positiva. E a gente tem uma outra informação extremamente relevante para fazer essa, essa conclusão dessa resposta, é que além da gente estar vivendo um momento histórico, por que esse momento histórico? Porque teve que ter uma interferência do governo dentro das empresas, porque o Brasil está num caos. Caos de saúde mental. A maior pandemia que a gente está vivendo hoje é a pandemia da saúde mental. O Brasil, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, é o número um do mundo. Tem 190 e poucos países no mundo. A gente é o número um do mundo em caso de ansiedade. O quarto em caso de depressão. Tem rankings outros tão tristes que a gente está em quinto. Cara, por que isso se a gente mora num país tropical abençoado por Deus, com iluminação, tudo que planta dá? Por que a gente está num momento de colapso? E aí o governo teve que interferir de uma forma sábia e criou a Lei NR1, Norma Regulatória 1, que obriga as empresas a cuidarem da saúde mental e comportamental dos funcionários. Ou seja, é a maior janela de oportunidade da história para psicólogos, terapeutas, pessoas do desenvolvimento humano entrar fortemente nas empresas com a abordagem da inteligência positiva e com essa estratégia corporativa. E aí a gente vai também ter outros benefícios como sociedade, porque o funcionário entendendo isso, ele ganha. A empresa ganha. A casa desse funcionário ganha, a sociedade ganha e o todo ganha. É a coisa mais maravilhosa que tem quando você entende isso, quer desenvolver isso nas empresas ou empresas que identificaram isso quer entrar em contato conosco para que a gente possa desenvolver isso dentro das empresas. Tá entendendo? Tá fazendo sentido para você? E aí vamos dar sequência. Vamos ressignificação, a ressignificação versus cura. Olha que interessante. Pergunta: você disse que a psicologia positiva não cura, mas ressignifica. Pode me explicar melhor? Claro, a cura é um processo profundo e muitas vezes algo longo, é um papel da psicologia clínica. A ressignificação é quando a pessoa entende o trauma, aprende com ele e transforma aquilo em energia de superação. Você presta atenção, vamos desenhar essa parada. Eu preciso que você entenda: alguém foi demitido por estar em depressão lá no passado. A psicologia clínica vai tratar essa pessoa depressiva, mas quanto tempo ela vai estar pronta para voltar para o mercado de trabalho? Ou a gente pode usar essa dor para reinventar. Peraí, vamos entender. Quando você usa a inteligência positiva ao teu dispor, você tem, lógico, biologia, anatomia física que precisa ser medicada para potencializar. Tem um monte de fator envolvido nisso. Mas quando a pessoa se envolve e ela entende que passado é uma informação, o futuro é outra. Mas a tua ação tem que estar no momento presente. Quando você decodifica isso, usa teu corpo, a tua mente e teu espírito para que você performe da melhor forma agora, o seu passado ele não vai ser mais um assombro e o teu futuro ele vai ser uma possibilidade maravilhosa pelo teu ato no agora. Então, a inteligência positiva ela consegue agregar técnicas que te façam sair desse estado depressivo e sair desse estado de ansiedade de uma forma mais rápida. Isso é maravilhoso. Existe técnica simples, poderosa, que faz você voltar para a tua produtividade no agora, ressignificando seus traumas e construindo o futuro desejado, tá? Então, nas empresas, o foco é transformar essas dificuldades em aprendizados, erros em progressos e o medo em ação. Isso cria times muito mais fortes, resilientes e muito mais prósperos. Pergunta 5. Vamos lá. E quanto isso vale para o psicólogo e para as empresas? Vou deixar claro para você que os números são impressionantes. Segundo a Gallup, empresas com colaboradores altamente engajados têm 21% mais de produtividade.
22% mais de rentabilidade e 37% menos de absenteísmo, de falta de pessoas, atestados, situações que tiram a pessoa daquele dia de produtividade. Isso tudo nasce por causa dos comportamentos positivos. Ou seja, o psicólogo que entende de performance e psicologia positiva deixa de vender sessões de atendimentos individualizados para vender resultados organizacionais. É uma mudança de chave que multiplica o impacto e o valor percebido do seu trabalho. Bom, já foram várias perguntas, mas vamos lá para a última pergunta aqui. Então, Gustavo, qual seria a sua mensagem final para os psicólogos que ainda estão presos no consultório? Excelente pergunta. Quem já entendeu que a positividade é um mar de oportunidade? Tá aqui a minha resposta. Eu diria com clareza que o mundo mudou e mudou fortemente. E o psicólogo também precisa mudar. Não é porque deu certo lá no passado que vai dar certo no presente. Então, quando você vem para aqui agora, com toda a tecnologia, toda a neurociência por trás disso, toda a cardiociência por trás disso, você vai entender que a sua psicologia, que tem uma base forte, estruturada, pode ser ainda mais potencializada. Então, as empresas hoje elas estão mais abertas do que nunca. Só que como é que você vai sair das suas sessõezinhas, que são excelentes, para você ganhar notoriedade dentro das empresas e trabalhar com grandes grupos, transformando todo mundo e performando ainda melhor. É isso que a gente vai estar trabalhando com a Lei NR1, que ela exige um estado de saúde mental. Ela precisa desenvolver novos comportamentos positivos. E isso que a gente traz com a inteligência positiva, que está como base a psicologia positiva. Então, a ponte, ela é a perfeita ponte entre ciência e resultado. Quer aproveitar esse momento? Vai, sim, liderar a maior onda de transformação corporativa positiva da história. E a oportunidade está aí. Quem é sábio, aproveita. Se você já entendeu, tá esperando o quê? Para entrar em contato comigo, com a minha instituição, que vai te capacitar para você fazer altos voos, para você entender que o topo é pouco, para quem aprende a voar mentalmente, intelectualmente, espiritualmente, financeiramente e ser impacto positivo nas pessoas, nas organizações e na sociedade. Eu sou Gustavo Vorrendorf, o reprogramador comportamental positivo, que está aqui pronto, com mais de 10 anos de validações corporativas e pessoais, com resultados incríveis, para fazer você ter esse resultado ou muito mais, porque você tem coisas que eu não tenho, mas você vai ter tudo o que eu tenho e assim você vai ser ainda melhor. Gostou? Então, curta, comente, compartilhe esse conteúdo com pessoas que querem transformar esse mundo para muito melhor. Se você ainda não me segue, já começa a me seguir aqui no YouTube, nas outras redes sociais, o Reprogramador. E vamos reprogramar a tua vida para melhor. Você nasceu para ser feliz. Esse é um comando divino. E felicidade e positividade são quase sinônimos. Bora comigo.